Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como se resolve o exercício 4 da lista de álgebra e cálculo relacional. Essa lista dá pra gente as tabelas funcionário, departamento, dependente, trabalho e projeto no esquema relacional e alguns exemplos de dados aqui para a gente descobrir qual é as operações que tem que fazer para obter algumas consultas que ele dá aqui. Eu vou usar esses exemplos que ele deu aqui para mostrar o passo a passo de como a gente chega em cada um dos resultados que ele pede. O exercício 4, ele pede para a gente selecionar o nome dos projetos que o funcionário de nome Frank T. Santos trabalha. A gente tem aqui a resposta do exercício usando junção θ. Mas eu vou mostrar para vocês depois que a gente consegue fazer esse exercício usando junção natural. Mas eu vou mostrar primeiro com junção θ. Então vamos lá para o passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é projetar o ID func do Frank. Então a gente faz aqui, a gente seleciona a tupla do Frank, que é aqui a caixinha em vermelho, e depois da tabela funcionário, e depois projeta o ID func dele, que é aqui a caixinha azul. Então a gente descobre aqui que o ID func do Frank é 2. Aí então, como o meu R1 é a coluna ali de ID func com a tupla 2, que é o ID func do Frank, a gente faz aqui a junção θ entre R1 e trabalha, a tabela trabalha, que mostra em quais projetos cada funcionário trabalha. Quando a gente faz aqui a junção θ de R1 e dfunc igual a trabalha e dfunc para mostrar em quais projetos o Frank aqui trabalha. A junção θ, lembrando que é um produto cartesiano entre R1 e trabalha, em que eu faço essa seleção aqui, em que o R1 o ID func do R1 tem que ser igual ao ID func de trabalha. Então ele junta, ele verifica se existe essa equivalência aqui entre o ID func do Frank e o ID func na tabela trabalha. Quando a gente faz essa junção θ aqui, a gente tem essa tabela aqui como resultado, que eu estou chamando de R2, que ele mostra pra gente em quais projetos o Frank trabalha. Aí a próxima coisa que a gente faz é, a gente tem que fazer uma junção θ entre a tabela projeto e a tabela R2 que a gente acabou de criar. E a gente diz ali que o idproj de projeto tem que ser igual ao idproj de R2. A junção θ, que é o produto cartesiano aqui entre R2 e projeto, em que a gente faz essa seleção aqui de que o idproj do projeto tem que ser igual ao idproj de R2. Quando a gente faz essa junção θ aqui, a gente tem essa tabela aqui toda como resultado, em que ele mostra aqui pra gente a junção da tabela do R2, que é esse pedaço aqui, com a tabela com a tabela de projeto, em que a gente faz a equivalência aqui de idproj com idproj. Então a gente tem essa tabela toda aqui como resultado, e ele pede pra gente projetar o nome dos projetos. Então a resposta da nossa consulta é essa coluna aqui do nome proj, que a gente tem aqui proj y, proj z, computação e organização. Então a gente tem aqui a resposta final do exercício utilizando aqui a junção θ. Mas como eu falei, a gente consegue fazer esse exercício com junção natural. Por quê? A gente tem aqui a resposta do exercício usando a junção natural, que é aqui representada pelo asterisco, que é a gente usa esse operador de asterisco para fazer a junção natural. E por que a gente consegue fazer essa junção natural nesse caso, sendo que no exercício 3, que eu mostrei para vocês, a gente não conseguia fazer a junção natural. Se a gente for olhar aqui a ordem das operações,
primeiro aqui ele seleciona da tabela funcionário a coluna idfunc. A gente tem aqui o idfunc marcado em vermelho. Aí, e a gente chama isso de R1. Aí ele faz a junção natural aqui do R1 com a tabela trabalha. A tabela trabalha e a tabela R1 só tem uma coluna em comum, que é o próprio idfunc. Então a gente consegue fazer essa junção natural aqui entre o R1 e a trabalha. Quando a gente faz essa junção natural, a gente tem lá a tabela mostrando pra gente em quais projetos o Frank trabalha. Aí, aí ele diz aqui pra gente fazer a junção natural entre essa junção natural aqui de R1 e trabalha, a junção natural disso com projeto. Isso que é aqui é basicamente a tabela trabalha. Quando a gente vai comparar ela com a tabela de projeto para fazer a junção natural, a gente vê também que só tem uma coluna em comum, que é aqui a coluna do idproj. Aqui a gente vê a tabela projeto, a única coluna em comum entre a trabalha e a projeto é o idproj. Então a gente consegue fazer novamente essa junção natural. Essas junções naturais aí são basicamente a gente fazer as junções θ que eu fiz também nesse exercício. É basicamente fazer as mesmas junções θs e ele retorna pra gente as mesmas duplas. Mas a gente simplifica ali a álgebra, a gente simplifica ali a operação. Então a gente tem aqui a resposta final do exercício utilizando a junção natural.